Ok. Ok, Buenas tardes de boa nuevo. tarde de novo. Pues vamos comenzando Vamos para começando aprovechar para aproveitar al máximo el tiempo. o máximo Eh, tempo. Al final, E no me final, eu gustaría tener gostaria unos de ter minutos alguns para hablar minutos de para falar de tener algumas algunas questões de dudas. organização e Creo que dúvidas. Eu acho todavía que quedan, ainda sobraram algumas pero dúvidas, vamos a mas empezar a gente vai fazer isso no final, que no nos para distraiga que a mucho gente não se de lo distraia realmente muito do importante. que é O realmente sea, importante. Então voy a tratar de acabar vou unos tratar minutos, o de sea, unos encerrar minutos alguns antes de minutos antes las 7, das de manera que podamos 7h10 no tener horário do tiempo Brasil, para para que a hablar gente de possa ter algunas tempo cosas de de falar de algumas organización coisas o de lo que organização haga ou do falta. que falte. Bueno, pero eso será al final. Bem, isso será no final. Vamos a comenzar Vamos entonces con começar la então sesión com a de hoy, sessão de que es hoje, la segunda que é a unidad segunda y que unidade tiene que e ver que más tem a ver propiamente mais ya con las propriamente já com cuestiones, as questões, los marcos os legales, marcos ¿verdad? legais, Y né? E jurídicos y jurídicos los derechos e os eh, direitos para los pueblos para os hablantes de povos lenguas falantes de línguas originarias. originárias. Eh, Eso significa Isso entonces significa que a gente vai falar ou a gente vai tratar tratar específicamente mais de concretamente algunos de alguns documentos documentos vigentes vigentes actualmente atualmente y todo lo que e vimos la tudo semana o que a pasada gente viu na que semana sirva passada, para mas que poder sirva para poder entenderlos mejor entendê-los o melhor entender ou qué entender o que significan, significa, qué dicen o que eles y dizem también qué es lo que e no também dicen, o qué que es lo que não callan, dizem, ¿verdad? o que falta, né? Un poeta Um mexicano poeta conocido, mexicano ya muito fallecido, conhecido, já decía, falecido, dizia: bueno, que no era Octavio Paz, ¿eh? não é. Este, decía que las Ele palabras dizia: "Ó, dicen más as palavras dizem por lo que mais callan pelo que se por lo que calam dicen. do que pelo que dizem." O también Ou também un antropólogo del lenguaje um antropólogo de decía, linguagem o dizia: tiene un libro que se tem um livro llama que se Lo chama dicho O y Dito no dicho. e o Não Dito. Y según él, E digamos, segundo el ele, campo de la digamos, o antropología campo lingüística es el da estudio antropologia del linguística é o no estudo dicho, do es não decir, dito, lo que ou no se seja, dice, o que não se pero diz, da mas significado que a dá lo que se significado dice. ao que se diz. Lo que se Ou dice seja, o que se significa diz en significa relación na con lo no relação dicho. com o não Y así, dito. y lo mismo pasa con los Então, a documentos mesma coisa legales. acontece com os documentos legais. ¿Qué dicen? O Pero que eles también dizem, mas lo que também dicen o y que eles não tiene dizem. que Isso é o ver, mais difícil de pero ahí você está ver, presente, mas ¿verdad? está presente Que ali, né? callan. O que eles se calam. Y eso nos dice Isso mucho nos diz acerca de qué se muito trata, acerca do que se tratam. o la orientación A orientação de las políticas de das los documentos políticas dos legales, documentos legais, qué que documentos se quais reconocen documentos se reconhecem cuáles e no se quais mencionan. nem se mencionam, né? Bueno, déjenme Bem, deixa eu poner colocar la- las diapositivas para que os ustedes slides para que vocês más o menos possam seguir las mais ou menos seguir ideas. as ideias. Ah, recuerda que la Vocês se semana lembram que na pasada semana hablábamos passada de a gente que falava de que las políticas nas políticas lingüísticas linguísticas hay objetivos, existem objetivos objetivos no explícitos, hay não objetivos explícitos, existem explícitos, objetivos objetivos explícitos, objetivos lingüísticos, vamos a linguísticos, decirlo vamos así, dizer y assim, e objetivos no objetivos explícitos, não no explícitos ou lingüísticos. não Es linguísticos, decir, ou para seja, qué se hace para la que se faz a intervención sobre intervenção las lenguas, sobre as línguas, para qué se hace una para que se política faz uma lingüística política linguística y cuál es e el qual é efecto o no en efeito, las lenguas, não nas sino en la línguas, sociedad, mas na ¿verdad? sociedade no geral, né? Y una etapa por la E uma que han etapa pela pasado todos los qual países passaram, todos os de países América passaram, da Latina América Latina es passaram, una etapa é uma de etapa integración o de de nivel nacional, integração de nível es nacional. decir, la Ou idea seja, a ideia de hacer de fazer, ciudadanos de tornar iguales cidadãos ante la ley iguais perante a a lei todos los a ciudadanos del todos os país que cidadãos se do país trate, que se ¿verdad? trata, Perú, né? Bolivia, Peru, Bolívia, Argentina, Argentina, Salvador, lo que El sea. Salvador, o que seja. Es una É política de uma unidad política nacional. de unidade nacional. Y la unidad A unidade nacional nacional incluye, tiene una inclui, dimensión tem uma lingüística dimensão y linguística e eso é sin uma duda muito importante, implica mas não é a hay única. cosas.
incluso que no Existem son coisas, tan inclusive, obvias. que não são tão Por óbvias. ejemplo, Por exemplo, eh, bueno, el siglo XIX, bem, no algunos le século llaman XIX, alguns chamam, en general América em Latina, geral, na América Latina, el siglo de o los estándares século nacionales. dos padrões nacionais. Había que unificar Tinha que se para unir a unificar la para nación, para unir ser a una nação, para nación tornar uma después de esa nação depois da independencia independência de la corona española. da coroa Había espanhola. que hacer la Tinha nación, que ¿verdad? fazer a nação, Estaba né? dividida en Estava regiones, dividida em regiões eh, y había que empezar e a crear tinha que los começar a estándares criar os nacionales. padrões nacionais. Una moneda Uma única, moeda única, una ou sola seja, moneda uma que só valiera moeda que en todos valeria los mesmo em todas as países. regiões daquele No país. existía. Não existia isso. Y había que hacerlo, Tinha que ¿verdad? Que tornar e existiese fazer com que isso el estándar existisse, né? nacional O de padrão moneda, nacional de moedas. el peso O mexicano, el peso peso mexicano, o argentino, peso o como se argentino, llame en ou cada como se chame país, em cada es um una dos países, moneda é uma moeda nacional, nacional, estándar padrão, para toda la nación. para todas as nações, né? Eh, pesas y medidas. Peças e medidas. Antes solía Antes haber costumava existir pesas y as medidas que peças e medidas. se me olvidan ahora. Esqueci agora os nomes. Qué bárbaro, me bloqueé. Não acredito que eu esqueci. En fin, las Enfim, unidades de as medida unidades de de peso medida de antiguo como peso arroba, antigo, como arroba, de legua y ese légua, tipo de e esse cosas tipo de fueron coisas que foram sustituidas en substituídas, general em por el geral, sistema pelo métrico, sistema métrico. por el sistema O métrico sistema métrico de decimal, medidas, né? Decimal. y donde E un onde um kilo quilo debía ser igual devia ser en todas igual partes, em ¿verdad? todas as partes do mundo, né? No es que a veces, Não de hecho así que pasaba en México, de fato acontecia no México, pelo menos, né? una Uma arroba arroba tenía un tinha peso en um un peso em lugar, um lugar peso e um ligeramente peso diferente en ligeiramente otro. diferente em outro Había que lugar crear e assim por diante. Então, estándares a gente tinha que criar nacionales padrões de las medidas. nacionais das medidas. ¿Cuáles son Quais los são pesos, os verdad? ¿Qué es pesos, un né? kilo? Um ¿Cuánto debería quilo, pesar un quanto kilo? deveria pesar um El quilo? kilo debería ser E o lo quilo mismo, deveria debería ser o ser un mesmo, devia estándar ser um para padrão, todas las nacionales. todas as Para todas nacionais, las para todas naciones, as digo, nações, digo. existen las de distancia As da también. distância também, Y eso quilômetro. servía incluso Isso hasta para servia, construir inclusive, las para construir vías del tren, as vias que de tenían que trem, ser que iguales tinha que en ser todas iguais em partes, ¿no? todas as partes, Tenía né? que tener el mismo Tinha que ancho, ter a mesma estándares, hay espessura, etc. estándares de todo. Padrões, padrões de todos os tipos, né? Por ejemplo, Por ahora el exemplo, estándar agora no o ha sido padrão perfecto, não foi no lo perfeito. es todavía, ¿verdad? Não é ainda, né? Por ejemplo, Por las exemplo, as condições para construir, cómo tienen que ser como tem que ser construidos construído os los edificios edifícios o ou las as construcciones construções em en general, geral, varían de un variam departamento, de de una um provincia a departamento, otro, de no um es estado, de uma exactamente la província misma. para outra. Não é Ahí exatamente o no hay mesmo. estándares Aí não tem nacionales. padrões nacionais. Las leyes As tampoco leis também son não são un solo estándar. um só padrão. Todavía, porque Ainda, pelo hay menos tendencias aqui, a existem eso, excepto tendências a quizás en isso. países Exceto em muy países centralizados, muito quizás centralizados, Argentina muito sí, pequenos, talvez a Argentina, pero en otros países mas em no. outros países México, não. que es una México, que é uma federação, no lo, não. mm, las normas As legales no normas son legais não são iguales exatamente entre los iguais diferentes entre os diferentes estados. En fin, estados, y enfim. entre esos estándares E entre esses nacionales padrões nacionais, hubo la necesidad existiu a de construir necessidade un de construir estándar um padrão nacional nacional, lingüístico, linguístico, un estándar um padrão lingüístico, la linguístico, lengua a língua oficial o la oficial lengua ou a nacional, língua nacional, mediante la cual mediante a se qual debería se deveriam unificar a unificar todos los a ciudadanos, todos ¿no? os cidadãos, né? El idea, Ideia, el eslogan atrás de esto es eles correm atrás un disso, idioma que é común um para idioma todos, comum para todos os ¿no? cidadãos, né? Al grado de, À medida que, pues, digamos, lo pongo en el caso de no México, caso do ¿verdad? México, pelo menos, né? Hubo un tiempo, mediados Existia del um siglo tempo pasado, mediado do si século uno no passado, hablaba se uma español, pessoa não no falava era espanhol, mexicano. não era mexicana. Y eso aplicaba E no isso solo para los extranjeros, aplicaba también para aplicava los não só para os indígenas, estrangeiros, mas também para os indígenas.
no hablaban español, Se não falavam su espanhol, mexicanidad estaba a sua mexicanidade estava muy en duda, pero muito em para que dúvida. fueran mexicanos Para que fosse tenían que mexicano, aprender tinha que estándar, aprender o padrão nacional, la lengua a común língua de todos los comum de ciudadanos, todos os ¿verdad? cidadãos mexicanos, Y né? el propósito E o de eso era propósito disso era unificar a nação, que todos fazer que seamos, todos nos sintamos sejamos, nos parte de la sintamos misma parte da nación, mesma nação actuemos, e que a gente atue e comuniquemos nos en comuniquemos igualdad de em igualdade de condiciones, sin condições, né, restricciones sem unos con otros, restrições ¿verdad? uns com os outros, né? Eh, y en buena medida E em boa también, medida também, hablando el mismo falando o idioma, mesmo se idioma, suponía que así se supunha nos que assim igualábamos a gente iria se jurídicamente, igualar todos íbamos a juridicamente, todos tener, iríamos ter, íbamos a ser iguales íamos ser ante la ley. iguais perante a lei. Quienes no hablan Os español quais não están en falam espanhol desventaja, estão em ¿verdad? desvantagem, né? Entonces la solución para Então, que a todos solução para que fueran todos iguales sejam a la iguais, unificar-nos nación em uma mesma era nação, que las era que as poblaciones populações hablantes de lenguas falantes de línguas indígenas indígenas originarias aprendieran originárias español aprendessem espanhol, a fin de que tuvieran para acceso que tivessem acesso a lo que se llama la ao que se jurisdicción chama del a Estado, jurisdição do Estado, né? porque si no quedaban Porque excluidos. senão En ficavam fin, esa es excluídos. una Enfim, etapa isso é uma etapa, o un objetivo um no objetivo lingüístico não linguístico de una de política de uma política castellanización de o espanholização, de castelanização, expansión del ou de portugués, ¿verdad? expansão do De português, enseñanza de no la caso, lengua a ensino da oficial língua oficial, como condición para como ser condição ciudadano para ser tener acceso cidadão ter a la acesso jurisdicción del à Estado, jurisdição do Estado, unificarnos todos unificar-nos como todos miembros de la como misma membros da nación mesma a través de nação un através estándar de um lingüístico. padrão linguístico. Eh, pero si el Mas énfasis está se en a otro ênfase lado, está em outro lado, ya desembocó como casi toda existiu em América quase toda a Latina a América partir de Latina a los partir 90, dos anos o 90, ou, bueno, digamos a bem, partir de los a 90 partir dos anos ciertos años 90 até recientemente, muito recentemente, y en algunos em lugares alguns todavía, lugares ainda até hoje. el principio no es O tanto la unidad princípio não nacional, é tanto a unidade nacional como estimular, estimular, incentivar o incentivar incrementar la ou productividad incrementar a económica, produtividade econômica, ¿verdad? né? Es decir, Ou seja, las políticas as lingüísticas políticas deben linguísticas devem contribuir a contribuir que la economía del a que a país economia do crezca, país sea más cresça, productiva. seja mais produtiva. Y eso Isso significó en buena significou, medida em boa medida, esta, nos anos una gran 90, uma importancia del grande inglés, importância do inglês, por lo menos en la región de pelo menos na México, região do México, nuestro né? O referente que comercial a con nossa los Estados referência Unidos. comercial é Estados Unidos. Entonces, había que aprender A gente inglés. tinha que aprender Si inglês. quieres tener Se un buen você quer ter empleo, um bom aprende emprego, inglés. aprenda inglês. Si queremos que Se a gente nuestra quer que a producción nossa suba a produção ser más suba, seja mais competitivos competitiva internacionalmente, nuestra internacionalmente, mano de obra nossa tiene mão que de hablar obra tem que inglés, falar conocer inglês, inglés. conhecer Y entonces inglês. hubo Então, desarrollo una política existiu uma lingüística política de linguística de enseñanza ensino eh, del inglés do inglês y un poco más en e um pouco abstracto, mais abstratamente, mais geral. trata O de que se trata desarrollar de son desenvolver são competencias competências linguísticas, lingüísticas, es decir, que la ou gente seja, sea que as pessoas sejam competente competentes en el dominio no de algunas lenguas domínio de o algunos algumas aspectos línguas ou de de la alguns lengua aspectos da para língua para objetivos um específicos, objetivo ¿verdad? Tener específico, né? competencias. Ter Y de competências. hecho eso es lo E que de se fato isso evaluaba. é o que se Todo avaliava. estaba hecho para Tudo estava evaluar feito para o las avaliar, políticas ou as lingüísticas políticas tenían como linguísticas tinham como objetivo objetivo valorar la avaliar adquisición de a competencias. a No era precisão tanto la de competências integridad linguísticas, não de era la tanto nación, a integridade da sino nação, ou seja, para cuando la para productividad quando a económica era el produtividade criterio econômica é o critério importante, la importante, unidad a nacional unidade había pasado nacional a segundo ficou plano. em segundo Ese termo, no era el assim, em punto. segundo plano. Não era bem o ponto. Se reconocía el Se carácter reconhecia plural o de la caráter nación, es decir, plural da la nação. As de América constituições da Latina América de los Latina 90 nos anos se 90 reconoce el carácter reconhece o plural caráter o la plural composición ou a plural composição de las plural das naciones de la nações América da Latina, América ¿verdad? Latina, né? El asunto ya no era O ese, assunto já não era que mais todos unidade habláramos la nacional, que misma todos lengua. falássemos a El mesma língua. asunto O es assunto tener era competencia ter lingüística. competência linguística. Ese era el punto. Esse era o ponto. Produtividade. Pero hay Mas otras existem outras razones o razões principios ou que también princípios que son também importantes são y que importantes ou que también também
han jugado un derecho jogaram importante en direitos, nuestra estão historia, jogando direitos ¿no? importantes, né? Es, por ejemplo, el E, por respeto a la exemplo, o dignidad respeito à humana dignidade humana, o el derecho a la ou o diferencia, direito à diferença, ou seja, o direito a ser diferente, o tener direito a culturas ter y lenguas culturas e diferentes, ¿verdad? línguas Y diferentes, né? respetar esas E respeitar diferencias essas diferenças como uma respeto a la forma de dignidad respeito de à las personas. dignidade das pessoas. Y si uno Se menoscaba alguém o no aprecia menospreza ou não el habla aprecia materna de a alguien, língua materna de pues es alguém, una é afrenta uma la afronta à dignidad dignidade dessa para pessoa. todos Para nosotros, nuestra lengua todos, materna, la que a sea, nossa língua materna que eh, seja. es una parte muy É uma importante de parte muito nuestra importante da identidad nossa identidade y que se hable e más que de se ella, fale mais dela marginen ou o la marginalizem discriminen, ou pues discriminem. es un atentado a É la um dignidad de atentado à la persona dignidade que da la habla, ¿no? pessoa, né? Entonces, si la Então, cuestión no es se a tanto la questão unidad não é tanto a nacional unidade o la nacional productividad ou a económica, produtividade o junto econômica, con ella, ou junto es com la elas, dignidad é a y el derecho dignidade e o a direito a lenguas falar distintas. línguas diferentes. Lo que se O enfatizan que se son los enfatiza derechos culturales, são os direitos culturais, lingüísticos, por supuesto, pero linguísticos, é sobre claro, mas, todo, sobretudo, pues, que se expresa que se básicamente en la expressa no basicamente na discriminación, ¿verdad? não Ahí lo que discriminação, está en né? juego E aí o que no está es em la jogo não é a productividad ni la nación, produtividade, sino la nem a unidade dignidad da de las nação, personas, mas a su dignidade das derecho pessoas, a seu ser direito a diferente. ser diferentes. Otro, Outro, digamos, otra lógica outra o lógica, principio, otro outro horizonte princípio, outro para horizonte para guiar políticas guiar lingüísticas políticas o parte linguísticas de ou ellas parte delas es la protección de é la a proteção da diversidad diversidade idiomática o lingüística, ¿no? idiomática ou linguística, né? Y donde la Onde a diversidad lingüística diversidade es vista linguística como una é vista riqueza como uma cultural que riqueza hay que cultural, como algo proteger, que tem que proteger. ¿verdad? A gente tem que La proteger, né? diversidad misma que A hay que cuidar. diversidade tem que cuidar, Tender hacia un mundo tender a um monolingüe, cada mundo vez menos monolíngue, diverso cada vez menos lingüísticamente, diverso es linguisticamente, é considerado una considerado pérdida y un um empobrecimiento de la empobrecimento humanidad, da ¿verdad? humanidade como Un um todo, né? Um empobrecimiento cultural empobrecimento de la cultural, da imaginación de los imaginação, mundos dos posibles, mundos de possíveis, las diferentes das formas de ser diferentes humano. formas de ser Por tanto, humano. hay que Portanto, temos que proteger la proteger a diversidad diversidade lingüística. linguística. Y ese es el E propósito esse é o que, por propósito supuesto, que, é recuerda claro, mucho vocês se lembram, luchas por la lembra defensa de muito la a lutas diversidad das defesas de biológica, ¿verdad? diversidade biológica, né? Y incluso Inclusive, empieza começa a se para utilizar equipos hasta para idiomáticos, lingüísticos, até as questões la idiomáticas, linguísticas, ecología da lingüística. ecologia linguística, né? Esse termo. Hay que A proteger la gente tem que ecología proteger a lingüística, la ecologia diversidad de las lenguas, linguística, a diversidade pero das el línguas, objetivo no son ni mas o los objetivo hablantes, não é os falantes em ¿verdad? Ni si, las né? Nem as comunidades, ni su comunidades, derecho a la nem seu diferencia, direito à sino el diferença, valor mas de la o diversidad valor da diversidade de idiomas, de idiomas, que puede estar que pode contenido y estar puede agregarse contido para se a las otras agregar cosas, às outras pero el coisas, punto mas o principal ponto es la defensa principal de é la a diversidad. defesa da Y diversidade. allí es donde E aí uno é encuentra onde uma pessoa campañas encontra campanhas para la protección para a de las lenguas proteção como das parte del línguas como patrimonio parte do cultural, patrimônio como cultural ou parte de la como parte riqueza da de la riqueza nación da nação o de la ou riqueza da cultural de la riqueza humanidad. cultural da humanidade como um Es todo. la diversidad É a diversidade a la que deben atender que deve y atender el éxito o e o fracaso êxito, de o las fracasso das políticas seguirá políticas en la medida que logran vai conservar o fazer mantener com que as la políticas diversidad lingüística. conservem a diversidade idiomática. Otra cuestión Outra sería questão seria tener como objetivo ter y como horizonte objetivo, como la equidad horizonte, a política equidade o política ou jurídica de jurídica los pueblos dos povos originarios, originários. no los hablantes, no de los ciudadanos, Não os falantes, não os sino cidadãos, mas la a equidad equidade política de los jurídica pueblos. dos povos. Eso supone Isso supõe la o planificación del planejamento do estatuto, de la estatuto, posición da posição política y jurídica política de e las lenguas jurídica das en línguas la nación, na ¿verdad? nação, né? Es otra E cosa, es é otro outra tipo de coisa, é outro tipo regulación, de otro tipo de regulação, é política. outro tipo de política. En esta segunda Essa segunda oportunidad parte eu es
unidade, é mais bem sobre isso que a gente vai se ocupar, né? A equidade política ou jurídica dos povos, ou seja, o planejamento do estatuto político e jurídico das línguas. A gente vai encontrar com os outros também. Sobretudo, a proteção da diversidade linguística e da dignidade humana. A produtividade econômica está presente, mas não costumamos. São as coisas que se calam, como eu estava falando no início, né? É o que não se diz, mas estão aí. Por exemplo, deixa eu parar um pouco aqui nisso da produtividade econômica e as competências linguísticas. Ahn, Foram falar de um documento, como eu poderia dizer, uma espécie de política, se chama um Marco Comum Europeu para avaliação das línguas, ou algo, o ensino, aprendizagem, avaliação das línguas, eu não me lembro muito bem, alguma coisa assim. E estava baseado na produtividade, ou seja, nas competências linguísticas. Deixa eu mostrar para vocês um esquema geral disso. Vou sair daqui e eu vou compartilhar outro quadro. Isso faz parte do documento que eu mostrei, né? Nesse momento eu não me lembro o nome completo, mas é uma síntese das competências que se esperam e que se tornaram padrão. Agora, para medir a aprendizagem de uma língua, isso é o que se usa geralmente. São dois níveis comuns de referência para aprender qualquer idioma e que é parte do nível A, 1 e 2. Presta atenção, o usuário básico, o usuário independente, é um nível que antes era intermediário, dividido entre B1 e B2, ou seja, intermediário inicial e intermediário avançado, se você quiser chamar assim. E o usuário competente, no nível C. Se vocês querem A, B e C, principiante, intermediário e avançado. Mas presta atenção, o usuário, o termo, para começar, né? O nível estão nos níveis de usuário. Se você é um usuário básico, se é um usuário independente ou se é um usuário competente, usuário da língua. E como se mede? Eu vou ler o A1, né? Vocês podem ler, mas eu vou ler o A1. É capaz de compreender e utilizar expressões cotidianas de uso muito frequente, como frases simples destinadas a satisfazer necessidades de tipo imediato. Pode se apresentar e a outras pessoas. Pode pedir e dar informação pessoal básica sobre sua casa, seus pertences e as pessoas que conhece. Pode se relacionar de forma simples, sempre que seu interlocutor fale devagar e com claridade e esteja disposto a cooperar. Aqui não aparece nada de gramática. Aqui, aqui não importa é o que sabe da língua. Se sabe os pronomes, se pronuncia ou não corretamente, se pode formar orações gramaticalmente corretas. Se fosse espanhol, português, se faz as concordâncias de gênero, pessoa e número adequadamente. Não, né? Diz o que que essa pessoa pode fazer, quais são suas competências comunicativas. Não o que que ela sabe da língua, mas o que que ela pode fazer, o que que ela é capaz de fazer. E é outra forma de medir a língua, né? Não importa o que ela saiba da língua, mas o que que ela sabe fazer,
em que ela é competente. E há diferentes graus de competência, onde são detalhadas o que ela pode fazer, e de acordo com o que pode fazer com o idioma, é o nível com que você vai se avaliar. E agora, sim, se põe, né? É colocado dessa forma. O ideal é chegar no nível C2, onde quase você já é um falante, como se fosse um falante nativo, né? Um domínio total da segunda língua. Eu vou explicar. É como se não fosse o saber sobre a língua o que importa, mas o que dá para fazer com ela, como usuário de uma língua, não como conhecedor de uma língua. O que importa não é saber, mas o fazer com o idioma. E isso implica toda uma série de como alguém vai visualizar as políticas linguísticas, né? Bem, mas essencialmente o que a gente vai se concentrar é nesse último ponto, o planejamento do estatuto político e jurídico das línguas. E vamos ver, em boa medida, também parte dos direitos, como parte do respeito à dignidade humana, o direito à diferença, que tende mais às pessoas que às línguas, mas que atualmente estão muito parados, freados. Existe uma questão também que é importante levar em consideração. A gente costuma falar dos direitos em termos de direitos sobre distinguir direitos individuais de direitos coletivos, ou seja, direitos que são aplicados a coletivos, a comunidades como um todo, a povos, inclusive, né? Ou direitos individuais que tocam somente as pessoas, ou seja, que se reconhecem como direitos das pessoas e não como direitos das coletividades. Costumam ser mais fácil, tem uma tendência que prioriza o reconhecimento dos direitos linguísticos individuais sobre os coletivos porque é menos problemático politicamente. Ou seja, eu reconheço o direito das pessoas de falar sua língua, mas eu calo a boca sobre os seus direitos coletivos. Um exemplo muito bom disso, se vocês conhecem a legislação dos seus países, vocês poderiam dar algum exemplo agora? Na Lei Geral de Direito Linguístico dos Povos Indígenas do México, os indivíduos têm direito à sua língua, têm direito a se expressar oralmente ou por escrito em qualquer situação formal, não lembro como se diz, mas têm direito a se expressar os indivíduos na sua língua oralmente por escrito em qualquer situação. Dos povos não fala nada. Silêncio total. É como se os povos não existissem, como se não existissem povos, só falantes. Aqui é onde eu digo o que eu falo, o que se diz, o que se cala. Sim, reconhecem o direito das pessoas a se expressar na sua língua, mas não reconhecem o direito dos seus povos a utilizar suas línguas como povos. Eu já tinha mencionado a lei política linguística da Catalunha, onde é a Catalunha que tem direito a falar o catalão, né? Ou seja, é um direito é de tipo coletivo nesse caso, né? O qual envolve ou que supõe o direito dos indivíduos também. Ou seja, os indivíduos têm direito a falar o idioma que quiserem, mas a coletividade também tem direitos, ou o sujeito de direitos é a coletividade.
Bem, eu acho que vocês conhecem, talvez tenham estudado a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos de 1996, eu acho que aí o que se argumenta é que os direitos linguísticos são, ao mesmo tempo, individuais e coletivos. Mas eles o que fazem e deixam claro é que a entidade de direito, na verdade, são as comunidades de falantes, para que possam ter os direitos individuais ser, os direitos individuais ser efetivados. Se não existe uma comunidade que tem direito, que fala, que seja protegida como espaço comunicativo para falar, o direito individual a utilizar a língua não existe, é inexistente. Para que o direito individual linguístico tenha um sentido e possam se exercer, é necessário que também seja um direito de uma coletividade onde esse indivíduo pode realizar sua língua. Portanto, os direitos linguísticos têm que proteger, têm que visualizar, e não só são das pessoas, mas são também das comunidades, se é que a gente quer que os direitos dos indivíduos também possam exercer. Não sei se é um bom exemplo, mas por dizer algo para poder muito atravessado. Numa sala de aula, se o professor não fala o idioma das crianças, o direito das crianças a utilizar sua língua não existe. Se na sua escola, os professores ou na sua escola não se fala seu idioma, ainda que eles tenham direitos a se expressar no seu idioma, na verdade o seu direito não existe. Não podem exercer. Então, os direitos são tanto individuais quanto coletivos. E por isso a ideia do direito às comunidades é muito importante, né? E as legislações deveriam reconhecer explicitamente. Eu entendo que no Brasil, a nível municipal, sim, tem direitos às línguas. Isso é muito importante. Rosana, boa noite a todos. Eu queria comentar só que no caso do Paraguai, a lei de línguas também fala dessa tipificação de direitos e reconhece os direitos individuais e cita uma série de citações concretas, 7 mais ou menos, e em outro artigo reconhece os direitos linguísticos a nível nacional, como um contexto majoritariamente bilíngue, castelhano-guarani, não indígena, mas também um terceiro artigo fala dos direitos coletivos comunitários, de coletivos comunitários, e em outro artigo das minorias culturais não indígenas, que tem a ver com as línguas de pessoas que vieram de outros países a se instalar no nosso país. A- Aqui ficaram fora e naquele tempo, em 2010, a comunidade de pessoas falantes de línguas sinais ficaram de fora. Por isso que tive que fazer outra legislação que atendesse particularmente a isso, tratando de cobrir esses direitos individuais, coletivos e comunitários. Acho que é uma grande conquista nós do Paraguai ter, mas nossa maior dificuldade se dá em que essa legislação é, exerce impacto em diferentes âmbitos, em educação, saúde, trabalho, acesso à comunicação. A gente ainda está num processo nos últimos 12 ou 14 anos aí. Mas, bem, no Paraguai, eu acho que é o único país onde tem uma entidade, ou seja, uma atenção às línguas a nível de Secretaria de Estado, né? Acho que somos, por agora, o único país que tem uma secretaria independente da presidência, a parte da cultura. Na minha experiência, o que eu costumo ver
nos encontros dos países irmãos é que existe instituições dentro do Estado, mas estão imersas dentro de, geralmente é na parte de como cultura. A gente está diferente, a gente tem uma instituição diferente. Não é fácil e sempre a gente está sob a intenção ou a confusão de que língua e cultura é a mesma coisa, mas a gente está aí no exercício de aprender como sociedade, que são duas coisas igualmente importantes, mas diferentes. Muito bem, desculpa, aproveitando a sua fala, nesse marco do que você nos fala, Rosana, como ficam os povos propriamente indígenas, guaranis e do Chaco e outros? Eles estão dentro desse coletivo de falantes de línguas indígenas. Se bem o Guarani que a gente fala, nós, os paraguaios, os 4 paraguaios que somos parte desse curso, a gente fala o Guarani, que é segundo registros históricos do povo cário. Nenhum cário está sob a paz da terra, mas mais de 10 milhões de pessoas falam sua língua. Não, mas nossas línguas irmãs dos indígenas. Sim, mas as comunidades propriamente indígenas estão protegidas por essa legislação que você mencionou? Sim, de fato, sim, estão protegidas. De fato, toda essa equipe que integra esse curso, que faz parte desse curso, é a equipe que trabalha estritamente somente com línguas indígenas. O Guarani é a nossa língua materna de comunicação, mas não é a nossa língua de trabalho. Nossa língua de trabalho são as línguas indígenas. É um caso muito paraguaio. Bem, uma anotação, espero poder responder antes, é essa coisa de que as políticas linguísticas costumam estar ubicadas ou dentro as estão no âmbito de cultura, né? Ou seja, falar uma língua originária é uma questão cultural, nem sempre política, mas ok. Muito obrigado, Rosana. Bem, Paraguai é um pouquinho excepcional, mas na verdade cada país tem suas particularidades, como dizia o fato de que alguns municípios do Brasil, eu entendo que as línguas originárias também são cooficiais, agora a gente vai para isso. Atende um pouco a isso de dar direito às comunidades, né? Não só aos indivíduos. É interessante notar que nos organismos internacionais, a ONU e a Unesco, a atenção às línguas, à diversidade linguística, ou à diversidade de idiomas, ou aos falantes de línguas minoritárias, fica dentro do capítulo de direitos humanos. E ainda que se reconheça em boa medida o aspecto coletivo, isso induz um pouco, arrasta um pouco a considerá-los como uma questão de direito à diferença, sobretudo das pessoas, não só, mas sobretudo das pessoas, né? Bem, enfim. Então, parte do capítulo da ONU, da Unesco, da oficina do Escritório de Direitos Humanos. Um pouco com base nisso, algo relacionado e que é importante. Bem, provavelmente vocês conhecem, vou mencionar para trazer explícito, trazer para a mente de vocês o princípio de personalidade e o princípio de territorialidade. Ou seja, é um pouco a mesma coisa. Quem é a entidade portadora dos direitos? A pessoa, o princípio de personalidade ou um território, né? A comunidade, se vocês querem. O território que surge no princípio e na comunidade, e aí vale. Ou seja, eu reconheço direitos linguísticos das pessoas e onde quer que esteja, ela tem os seus direitos. Não tem que estar em um território determinado. Onde quer que esteja, tem esse direito.
Por exemplo, si un se hablante um de lengua falante de língua indígena indígena se ve sometido, está submetido tiene, ou en tem, fin, es enfim, detenido y é enfrenta un detido e enfrenta um proceso processo judicial judicial y no habla e não español, fala espanhol, tiene derecho a un ele traductor. tem direito a um tradutor. Él como persona, Ele, como no pessoa, importa en não qué parte importa de em la que nación parte da esté, nação mexicana ele pues tiene esteja, derecho ele tem a ser direito a asistido ser por assistido un intérprete. por um Es un tradutor. derecho de É um su direito de persona, sua no pessoa. importa donde esté, tiene un derecho É um direito lingüístico linguístico, que lo lleva ele a donde quiera leva que aonde esté. ele quer que esteja. Ele Eh, porta. el principio de O princípio de territorialidad lo que territorialidade, señala o que es que hay aponta é derechos que que existem aplican direitos que solo aplicam só num território. en- discutiendo estas cosas Discutindo con essas algunos coisas com alguns conocidos colaboradores conhecidos, hablantes colaboradores, o miembros falantes del ou pueblo membros do indígena, povo indígenas, ellos decían que a eles ellos los diziam que a deberían, eles deveriam, frente al asunto de frente ao assunto tener de ter tribunales tribunais en su territorio no que seu juzgaran de território acuerdo con su que fossem cultura. julgados de acordo com a sua En su cultura. No territorio, ahí seu tenían território, aí derecho a tinham usar su direito a usar lengua sua y a língua los principios e aos que guían princípios que iam, sus principios seus culturales, princípios convicciones, culturais, valores, tienen que ser convicções, tomados en valores, cuenta etc., seriam tomados em para conta para valorar avaliar si hay un se delito existe um o no. delito ou não. Pero si salen de ese Mas se saem territorio, desse ya no aplica território, eso, já ¿verdad? não aplica isso, né? Ya no tienen Já derecho não tem direito a, a a utilizar su lengua en utilizar el sua língua proceso no ni a ser processo, juzgados nem por ser su lengua. julgado com a sua Es língua. decir, Ou seja, el o derecho está direito asignado a ese está estado, está limitado, assignado, confinado limitado, a un confinado territorio. a um território. No, no lo porta la Não, persona. a pessoa não Es porta aquele parte de direito, que faz parte está do. más bien eso, ¿verdad? É Confinado isso, né? a un Confinado a territorio. um território. Cuando se establecen Quando se derechos y estabelecem demás, es direitos e importante demais, é importante reconocerlos. reconhecê-los. Y hay una cierta tendencia, Existe uma creo, certa no sé, tendência, eu acredito, não acá a lo sei, mejor Paraguay aqui no también Paraguai nos talvez, puede enseñar algo al podem nos respecto. ensinar a respeito. ¿Qué tanto los Que derechos tantos en direitos diferentes seus países diferentes están países atados o estão confinados a un atados ou territorio confinados a um o son território reconocidos ou como são parte de reconhecidos las como parte personas das y son las pessoas personas e las que são as portan el pessoas as que portam o direito. No sé si alguien quiere Não sei se compartir alguém quer algo sobre eso. compartilhar algo sobre isso. ¿No? Bueno, Não? Bem, eh, entonces hay que tener en então a cuenta gente tem que levar em esos consideração principios, es esses decir, princípios, ou seja, cuál es la entidad qual é a portadora entidade de los portadora derechos. dos direitos. Y no digo, si uno está haciendo E como para se tratar de entender algum direito não está sendo quién levado, a gente es tem que la levar, persona que lo porta, entender quem é a pero pessoa si que está porta, uno mas diseñando se estamos desenhando algún alguma política por política escrito, por alguna escrito, política alguma lingüística, política hay que linguística, tener en a gente tem cuenta que levar em dónde se va a consideração aplicar, onde vai dónde es ser más aplicada, conveniente, onde é mais cómo, o conveniente qué es ou lo que se como, o desea que é que a gente deseja lograr con atingir esa com política essa y cuál política es el e principio qual é o o de princípio personalidad ou de o personalidade ou territorialidad que territorialidade resulte más que conveniente resulta para los numa fines situação mais conveniente para os de fins lo que se quiere que alcanzar, se ¿verdad? querem ser alcançados, Pero hay né? que tenerlos en Mas a cuenta. gente Esa tem que es levar una em consideração, distinción assim, uma distinção importante importante que a tomar en cuenta tem que y levar em hacerla consideração e tornar explícita, explícita, né? porque eso luego se va a Porque isso traducir en logo vai ese se tipo de traduzir nesse tipo de cuestiones, questões. en el estatus No de la lengua, status da es decir, língua, ou la seja, posición a legal, posição jurídica legal, o jurídica, política o ou el política, reconocimiento ou legal, reconhecimento jurídico legal, o jurídico, ou político político eh, de la lengua en da cuestión y língua em dependiendo questão del e estatus, dependendo pues tenemos de muchos todos os tipos de status. lenguas, A ¿verdad? gente tem muitos tipos de línguas, né? Menciono Eu algunas, las menciono más algumas, as obvias, mais óbvias: lengua oficial, língua lengua oficial, nacional, língua lengua nacional, língua cooficial, cooficial, lengua regional, língua o regional, incluso ou lengua para inclusive língua funciones para o funções ámbitos
ou âmbitos específicos, né? Língua que tem direitos aí, línguas que têm direitos no campo da educação, mas nada mais, nenhum outro espaço. Ou línguas que têm que certos direitos ou funções no nível da região, ou como é o caso, de novo, no México, que se conhece como juízes de paz, não sei se se chama em outro lugar assim, que aí sim os juízes falam língua indígena e conduzem o processo na língua, mas é somente o que se chama juízes de paz, ou seja, vizinhas e vizinhos, enfim, conflitos e desavenças da convivência cotidiana, mas não questões de família, por exemplo, quem fica com a custódia dos filhos, no divórcio, isso não. Isso não acontece em língua indígena, né? Não é competência dos juízes de paz. Assuntos penais, assuntos administrativos, fraudes, esse tipo de coisa, também não. Penais, assassinato, lesão, ou coisa desse estilo. Coisas que é para ir para prisão, também não. Somente juiz de paz. E aí pode ter línguas para funções específicas. Ou seja, se for educação, seria língua de instrução ou língua de ensino. Ou inclusive língua para algumas coisas culturais. Ou seja, se dependendo do qual é o alcance do estatuto jurídico que se dá à língua, é o papel que vai a ter, né? Língua oficial significa só que é a língua que tem validade oficial, ou seja, as leis estão promulgadas geralmente num diário oficial, né? Assim que se chama, qual é esse nome? Acho que tem nomes diferentes em vários países, mas tem um lugar onde se publicam, se põe por escrito a lei que seja, e esse documento funciona na língua oficial também, né? E tem o que aí aparece, tem validade oficial imediata. Os contratos da compra e venda de uma casa ou de um cavalo, para que tenha validade, para que seja oficial, tem que acontecer na língua oficial, né? Agora, as línguas oficiais podem ser oficiais a nível da federação, a nível das províncias ou estados, ou a nível de município, ou inclusive a nível de instituição, uma dependência de governo, pode ter mais de uma língua oficial, ainda que o Estado Nacional somente tenha uma. Ou seja, o caráter oficial tem um alcance institucional explicitamente definido, né? Em que âmbito é oficial, em qual âmbito não é. Então, tem direito à sociedade como língua oficial em tal âmbito, mas não em outro. Por exemplo, nos Jogos Olímpicos, até onde eu entendo, só não sou especialista no assunto, mas acho que funciona assim. Normalmente a língua oficial, tem mais de uma língua oficial. De fato, geralmente três línguas oficiais: inglês, francês e a língua oficial da nação onde acontece. Isso quer dizer que todos os assuntos oficiais têm que acontecer em alguma dessas línguas para que tenham validade, né? Se um atleta
tem alguma queixa, ele tem que colocar, apresentar em alguma dessas três línguas. Se apresenta em Swahili ou se apresenta em Swahili, tudo bem, mas não tem validade oficial porque não é numa das três línguas oficiais. Quando alguém escuta os discursos, a inauguração acontece em alguma dessas línguas ou nas três. Em 1900, acho que foi 92 que as Olimpíadas foram na Catalunha, Barcelona. Tentaram colocar o catalão como língua oficial junto com o espanhol, o qual provocou grande incômodo do então rei Juan Carlos, né? Ele ficou muito incomodado quando colocaram na inauguração o hino da Catalunha e dava para ler ou se traduzia o que dizia em catalão. Ele ficou muito incomodado, porque de acordo com ele deveria ter sido só o castelhano, né? Ainda que o catalão é co-oficial nesse lugar, o qual leva o direito da língua co-oficial, né? Ou seja, existe uma língua que é oficial junto com outra. É bastante comum que em um lugar, como é a maioria, com diversidade linguística, onde se fala mais de uma língua, exista uma língua oficial para toda a nação, para o governo da nação, e línguas co-oficiais em algumas regiões ou demarcações da nação, onde se concentra a língua, os falantes de alguma língua, e essa língua pode ter o estatuto ou ser reconhecida como oficial junto com a língua da nação nesse território. É o caso justamente do catalão e do espanhol na Catalunha, ou do idioma basco e o castelhano na região dos Países Bascos. Em algum momento, aqui no México, um partido político levou a proposta para o Congresso da Nação de fazer oficiais, de reconhecer o estatuto de língua oficial a todas as línguas originárias em todo o território nacional. Deixa eu sair daqui para ver um pouquinho. A gente se vê aqui. O que que vocês acham disso? Imaginem, um país que reconhece todas as línguas originárias, algumas que têm dezenas de falantes, ou outras que têm alguns milhares, outras que têm centenas de milhares de falantes, mas reconhecer todas igualmente como oficiais em todo o território. Era um partido de esquerda e ele achava que era onde a gente tinha que começar, ou seja, reconhecer o máximo o estatuto das línguas originárias. O que que vocês acham? Ou mais simples, reconhecer o estatuto da língua oficial a uma língua originária. Inicialmente, isso é uma questão ética ou de direito, de equidade, beleza, né? Mas em termos de funcionalidade, como vocês acham, Gerardo? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu acredito que é o outro extremo da moeda, né? Na realidade, pode ser que simbolicamente seja muito importante, mas ficaria preso nisso, né? No simbolismo.
E o processo de implementação dessa oficialização vai ser muito complexo, porque se a gente está falando de entidades públicas primeiro, as entidades públicas sempre têm uma questão pública, sempre tem a priorização, né? A gente começa por uma e depois por outra. Então, na realidade, eu vejo que é como se não existisse declarado nenhuma língua, porque o processo de oficialização real, através de ações concretas, não dá para atingir, né? Ou seja, a gente está falando da América Latina, onde a maioria dos países tem entre 30 línguas para cima, né? Brasil um pouco mais de 180, quase 200. Então, a gente está falando de um processo de implementação dessa oficialização é muito mais complexo, né? Bolívia, acho que tem, nossa última censo fala que todas as línguas são oficiais. Então, na verdade, é como dizer nenhuma língua oficial, porque todas se traduziria na oficialidade no papel e nada mais. E qual é a oficialização, na verdade? Se traduz, mas instrumentos jurídicos muito mais menores, de comunicação, se traduz em um serviço público que é a língua. Então, que o serviço público esteja, por exemplo, televisão, em 50 línguas, isso é muito complexo, né? No ponto de vista operativo, né? Justiça em 50 línguas, por exemplo, é complexo. Então, eu diria que é o outro extremo da situação, mas politicamente pode ser, simbolicamente pode ser saudável, no sentido de, mas tem seus riscos, na verdade. É complicado, né? Vamos dizer assim. Se não é operativamente, é muito difícil, mas simbolicamente, bem, todos estamos de acordo. Por que é difícil? O que é que falta? O que é que torna difícil que o reconhecimento de uma língua indígena como oficial seja viável, digamos, seja realmente funcional como língua oficial? Por que é tão complicado? Boa noite, professor. Você me ouve? Claro. Boa noite. Eu sou daqui do Panamá. E no nosso país existem 7 línguas indígenas, 70 línguas indígenas. No ano de 2010, a gente aprovou, mediante uma lei, as 7 línguas como língua oficial. A partir disso, se regulamentou. Então, no momento da regulamentação, deu diretrizes em que âmbito e como se deve aplicar, né? Em questões jurídicas, né? Então, é complicado. O complicado disso, eu acho que deveria que adequar, então, o desenho público do Ministério de Questões, nesse caso, o Ministério da Educação, que tem a ver com o sistema educativo. Então, tinha que adequar o sistema desenho curricular para que a educação dentro das zonas indígenas seja no contexto cultural. Então, isso seria, acho que o governo do estado tem muita pouca vontade, então tinha para fazer todo esse trabalho de diferentes comissões indígenas, diferentes culturas, para poder dizer de que maneira essas populações indígenas vão. Então, a partir disso, eu acho que teria que criar professores ou tutores de línguas indígenas para que vão partindo da educação. Então, é um processo, né? Um processo é criar uma política para que se prepare diferentes unidades e que possam fazer parte da educação. Aqui nesse aspecto, eu acho que é uma dificuldade. Então, é uma consequência de um trabalho entre governo e comunidade, comunidades indígenas. Isso pela minha parte. Muito obrigado. Muito interessante, né? É um ótimo exemplo. No Peru também a gente tem. Não sei se todas as línguas do Peru são oficiais ou só a Aymara e o Quechua. Mas qual oficial? Qual oficial, professor? A Constituição diz no artigo 48 que são línguas oficiais também o Quechua, o Aymara e as demais línguas nos lugares onde predominem.
É assim que diz a Constituição. Ok, Interessante, o sea, interessante, ou seja, sem dizer, mas o que está dizendo é que são co-oficiais, né? O sea, no son oficiales Não são en todo, oficiais em todo o Peru. sino, Exatamente, exatamente. ok, o sea, lo reconoce Então, como lenguas reconhece como línguas cooficiales, co-oficiais, mas tem o reconocimiento de reconhecimento oficialidad oficialidade. y que me imagino un E eu poco con el imagino um caso de pouco com o caso Panamá, do Panamá, por el que ya pelo mencionaba que já antes mencionava Gerardo, anteriormente, Gerardo, no es tan fácil não é tão fácil hacerlas funcionar con el fazer carácter funcionar oficial. com caráter oficial. En parte, Em eso parte, se debe isso se deve a, a que hay que adaptar la lengua para que a funcione que precisa para fazer com que a que língua esté adaptada para esteja adaptada para esas essas funciones, ¿verdad? funções, né? Ahorita vamos a eso, Agora a que gente es lo vai que para parece acá isso como que parece aqui como nos detenemos un poquito en eso. corpos. A gente vai Pero se para no deter aqui dejar de nisso. cabo suelto, Mas para não lengua deixar, a nacional, gente vai procurar como língua nacional. eh, depende del contexto, Depende do puede también contexto, ser pode também ser entendido entendido como como lengua língua oficial, oficial. es una lengua de É la uma língua nación, da ¿verdad? nação, né? Pero no Mas não necesariamente significa necessariamente que sea significa que seja lengua oficial, língua oficial, lo que da o lugar a que dá ambigüedades lugar a ambiguidades, em alguns como en casos, como mexicano, nos ¿verdad? México, En né? México no existe No lengua México não oficial, existe língua oficial, solo hay lenguas existem nacionales apenas línguas nacionais. y todas las E lenguas todas as indígenas son línguas indígenas nacionales são nacionais, y el español e o también. espanhol também. Pero en los hechos, Mas, de la única fato, que a funciona única que como funciona lengua como língua oficial oficial es el é español. o espanhol. De hecho, no de De derecho, fato, ¿verdad? de direito, né? Y es muy E é difícil muito hacer que las difícil lenguas fazer com que as indígenas línguas funcionen indígenas igual que el funcionem da español, mesma forma que o espanhol, porque, porque digo, cosas tan elementales. algumas coisas tão A veces elementares, às vezes, hay personas que no tem se animan gente a que hacer não un se anima a escrito en su lengua fazer uma porque escritura na se sua sienten língua porque inseguros para se escribir, sentem inseguros para escrever. É assim. y prefieren hacerlo en E español, preferem escrever em espanhol, o né? no están seguros Ou cómo não tá hacerlo en su seguro como lengua, fazer na sua etcétera. própria língua, etc. Pero no es el mismo Mas não é o estatuto, próprio no estatuto, necesariamente não es igual necessariamente é la lengua igual oficial à que la língua nacional. oficial Quiero que a decir, no nacional, ou son seja, não são sinónimos. sinônimos. Eh, puede haber lenguas Pode existir nacionales línguas sin que sean nacionais, sim, oficiales, sem que sejam oficiais. eh, Ou, o no, ¿verdad? ou não, En né? el caso Como ambiguo no caso de ambíguo México, que el do español esa México, es que la o lengua de la espanhol é a nación língua y da al mismo nação tiempo e ao mesmo tempo funciona funciona extrajudicialmente como extrajudicialmente lengua como oficial língua también. oficial também. O sea, si ustedes quieren por Se costumbre. vocês Lengua queiram nacional por son lenguas costume. que son Língua nacional eh, são de língua uso de regional. a língua regional é No língua de tienen uso un regional. Não tem um estatuto estatuto oficial o algo de por el estilo, pero oficialidade, sí, algo por sí estilo, funcionan, de mas hecho, funcionam de como fato lengua de como língua comunicación de regional. comunicação regional. Noticieros, por ejemplo, Jornais, por exemplo, para podem medios de funcionar, meios de comunicación comunicação, audiovisuales, eh, audiovisuais, publicaciones periódicas, a lo mejor publicações ocurren en esa periódicas, lengua, jornais. pero no son, Podem acontecer nessa língua, mas no não, tienen não un tem estatus um oficial, status ¿verdad? oficial, né? Pero sí son una lengua de Mas são línguas comunicación de de la comunicação región. da região. Incluso pueden funcionar Inclusive, como podem lenguas funcionar como francas que se línguas llaman, es francas, que se decir, chamam, ou como seja, la lengua como a común língua comum en una región em uma para região pueblos que hablan para lenguas povos que diferentes. falam línguas diferentes. Eh, en lugares de mucha Em lugares de diversidad muita lingüística diversidade no es raro linguística, não é que estranho ocurra, que que aconteça ocurra así. dessa A veces por forma. Às vezes, tradición, por pienso yo, tradição, ¿verdad? De que durante mucho durante tiempo muito tempo o previo a las etapas ou antes das coloniales etapas coloniais, ya existían já lenguas existiam comunes línguas comuns francas de ou la región francas da y região, luego e generalmente se logo han geralmente considerado como foram lenguas de uso ficando como línguas de regional uso regional en em situaciones de situações de pluralidad pluralidade lingüística, ¿no? linguística, né? Qué sé yo, me viene a la mente el Se me vem à Puno mente o en partes del Amazonas. Lugano, no Eh, Amazonas, em han oído partes da hablar de una Amazônia. cosa que se llama Ouviram exogamia. falar de uma questão chamada exodemia Bueno, linguística? bien interesante. É No da muito creo interessante, que né? no da tiempo Não dá de tempo ocuparnos de de eso. Si a hay gente se chance, a ocupar lo disso. mejor lo comentamos un Se sobrar poquito tempo, a gente porque comenta um pouquinho,
porque trae a cuento una cuestión que a leva em ver es consideração uma questão que eu acho importante muito que luego no nos importante, que a damos gente cuenta, ¿no? não Que percebe, es né? la Que é a visión visão de los propios dos pueblos próprios povos acerca de las lenguas. Si acerca ustedes das quieren línguas. Se vocês su querem ideología sua lingüística, ideologia linguística, né? pero no la occidental, Mas sino não la de los ocidental, propios mas a pueblos. dos próprios povos. Bueno, pero luego, Bem, si mas me alcanza el tiempo, lo se vemos sobrar con el tempo, a gente vai ejemplo ver esse de exemplo. exogamia lingüística. Exodama linguística. Bueno, Bem, para que la lengua cumpla para que as una cierta línguas función cumpram uma certa que se função reconoce por su posición que se jurídico reconhece por sua política, posição tiene jurídica, que tener las política, tem condiciones que ter para as condições para funcionar. funcionar dessa forma. Una lengua Uma língua, de uso um oficial idioma o de uso incluso oficial, inclusive institucional nada más, institucional, o nada além, oficial ou oficial institucionalmente para institucionalmente, todo el né? gobierno, Todo o governo, requiere requer que la lengua misma que a sea que a própria língua trabajada. seja Ese es el trabalhada. campo Esse propiamente é o campo dicho propriamente de dito la do planificación lingüística, planejamento ¿verdad? linguístico, El né? trabajo O sobre el trabalho corpus, la sobre forma de o- la lengua. a forma da língua, o Ustedes van a corpo da língua. encontrar, Vocês vão encontrar, o seguramente lo han com visto, certeza já la viram, o planificación del planejamento estatus y do la status e o planificación del planejamento corpus, ¿verdad? do corpo, né? El status es la Status é o planificación del planejamento do estatuto estatuto jurídico, político jurídico, de la político lengua, da y língua. el corpus E o propiamente corpus el é cuerpo, o la corpo, forma, la forma, lengua a misma, língua ¿verdad? propriamente dita. Sus sonidos y su Os seus gramática sons e sua y sus gramática e formas as suas discursivas, formas vamos a llamarlo así. discursivas, vamos chamar dessa forma. El estatus tiene que O ver con la status tem a ver com posición a jurídica posição jurídica de la lengua. da El língua. corpus O tiene que ver corpus tem con a ver la com forma a forma. y cuáles son las formas Quais são as correctas de formas hablar, corretas de de falar, escribir, de de pronunciar, escrever, de pronunciar, qué palabras se permiten y quais cuáles no palavras se están permite, quais permitidas, não estão permitidas. lo que en algún momento veíamos, ¿verdad? Palabras que O que em algum son momento a gente via palavras que são propias de la lengua, próprias da por decirlo língua, así, para y dizer assim. palabras muy E populares que palavras ni muito entran populares a los que diccionarios. nem entram no dicionário. O sea, hay una Ou seja, existe regulación, uma hay una regulamentação, existe um planificación, hay un planejamento, trabajo um trabalho sobre la sobre forma a de forma la lengua, da que língua, que básicamente es el basicamente alfabeto, é o alfabeto, las reglas as ortográficas, regras la ortográficas, construcción a de palabras construção de nuevas palavras correctas novas y la e onomástica, y a cómo onomástica, ou nombrarlas. seja, como nomear as coisas, né? Lo más O trabajado mais en todo esto es trabalhado el alfabeto, hacer lengua, é o alfabeto, para né? las lenguas As originarias de los línguas grandes originárias, fazer um pueblos alfabeto para y as línguas originárias para que eles possam se un escrever poquito menos um pouco obvio, creo, menos pero óbvio, también mas cada vez más também cada vez conciencia de mais eso, es la conscientes disso, ortografía, é a ortografia, que incluye, por que inclui, ejemplo, por exemplo, cómo se separan las como se palabras, separam as cómo se escriben palavras, las como se palabras, escrevem as palavras, y porque hay porque convenciones existem para eso. convenções para Entonces, isso ya pasan, acá está. e já passaram para aqui. Em, em, yo hablando de un libro, por Eu ejemplo, estou falando de um livro, por exemplo. se lo traje ayer, Eu o trouxe ontem. una, dos, 2, 3, 4. cuatro, ¿verdad? Mm, no, mal ejemplo. Mau exemplo. Não gostei. Mm, bueno, É, bem. Antes, cuando se mandaban Antes, quando a telegramas, gente uno mandava dictaba las telegramas, palabras a y pessoa ditava as cobraban a uno palavras e por palabra. cobravam por Entonces, palavras. todos lo redactaban de manera que Redotavam de cobrara forma la que palabra, ¿no? cobrassem as palavras, né? Entonces, no decíamos, Então a gente não dizia, se enfermó, Ele ficou se enfermó el tío doente, Pedro, o ¿no? tio Pedro, Y telegrama o decía, telegrama dizia,
enfermóse, Ficou doente. Em uma só palavra. enfermóse tío Pedro. Tio Pedro tá doente. Enfermóse es una palabra, Informou-se em espanhol seria ficou doente, son dos. mas ¿Por qué? se enfermou são dois. Por quê? Pues una convención Uma nomás. convenção, né? En portugués Em manejan eso de una português, manera, vocês pero en vão español no manejar sé de uma cómo forma es. diferente. Eu não sei muito bem como é. Este, lo que importa O acá que es importa la aqui é separación a de palabras, separação de ¿no? palavras, né? En zapoteco, Em zapoteco, yo comí. eu comi. También es para yo y este es Isso el pasado y também este es la é para eu, isso é o passado, isso é a raiz de comer. yo comí. Eu comi. Eh, Cuando los Quando os hablantes falantes no querem saben si escrever, estas não son dos sabem se isso palabras são o duas una, palavras ou queda uma. tan claro, ¿no? Não fica tão claro para eles. O acá, Ou aqui. no saben si esto es una Não palabra. sabem se isso é uma palavra ou são duas. Lo saben hablar Sabem perfectamente, falar a la perfeitamente, hora de mas ao falar não existem separación de espaços palabras. Es de parte de la separação de palavras. ortografía, Faz parte da ortografia, por pa- exemplo, isso, né? parte de las Parte comas, das vírgulas, comas, pontos, ah, ponto e si se usa vírgula, mayúscula se o usa no, maiúscula ou en não. fin, ese tipo de Enfim, esse tipo conversaciones de conversão que pueden tener que podem sentido ter sentido o no ou tener, não ¿verdad? ter, né? En una lengua Em indígena, o sea, uma por la língua, ortografía de pela las ortografia lenguas das línguas no tiene por qué latinas não tener tem por que sentido ter sentido em outras línguas, necesariamente. Todo ese necessariamente. alfabeto, Todo esse alfabeto, ortografía, cómo ortografia, hacer las palabras como fazer com que nuevas, as palavras novas existam, préstamos, inventar, adaptar, usar raíces inventar, propias para adaptar nombrar raízes las para cosas nomeá-las, coisas nuevas, o sea, lo novas, clásico, o ¿verdad? clássico, né? Llamar a los aviones por Chamar aviões de pájaros de fierro o algo pássaro así, pássaro de ferro ou algo assim, usando las raíces propias, usando as raízes próprias, ¿verdad? ou o que seja, né? Ou simplesmente pronunciar avião com a fonética da língua Ya, e tomarlo así, pronto, tal como préstamo, ¿verdad? tomar da forma como se fala, né? Y la onomástica E a tiene que onomástica ver tem a cómo ver se com nombran como se nomeia personas. os lugares e as pessoas. Mm. Hasta hace muy poco, Há muito pouco tempo até, eh, no en el registro no civil registro mexicano civil mexicano, se negaban se a negava a registrar a los registrar niños as con nombres crianças com indígenas nomes indígenas, y, y el argumento e o era argumento que era, algunas veces tenían algumas vezes, letras porque raras tinham letras y una no diferentes, podía existir, estranhas. por ejemplo, É no, impossível. eso Por no exemplo, se essa puede, letra aqui. Que é búsquese otro isso? nombre, Não é possível. Procure outro como nome. hacían Como en as castellano. pessoas em como espanhol, né? Ahora sí pueden hacer, ya tienen Agora sim, eles derecho a podem, hacerlo, eles têm o direito há poucos anos. pero antes no, y Mas eso antes tiene não que era ver con possível. Isso tem a ver com onomástica. a onomástica, né? Los lugares, Os lugares, eh, la nomenclatura, a por ejemplo, nomenclatura, por exemplo, de las localidades das localidades indígenas indígenas en México, no México, qué sé yo, Santo Domingo, Santo Domingo Yohobi, e Ojobi, tienen el tem o nombre de un nome santo de castellano um y santo el nombre de la espanhol lengua e o nome indígena. da língua indígena. Y a veces muy E às pervertido, vezes ¿verdad? Que acá si sea un muito nombre de lengua indígena también casi en malvado, né? Às castellano, por vezes o nome da ejemplo, língua indígena também é otro castelhano. Por pueblo se exemplo, llama San outro povo se chama Bartolomé, São Bartolomeu, Sogocho, así lo conocemos la Sogocho. gente, As ¿verdad? pessoas La conhecem lengua assim, né? indígena. As pessoas não indígenas. Sogocho en realidad Sogocho, na el nombre verdade, o del nome lugar na es língua algo do así lugar é como algo assim como Oyo o Oyop, Cho, Yopcho. que es algo así, Algo sería assim, seria como como mm,
Ah, já esqueci. Bem, sons muito diferentes, exceto as vogais O. Os demais consoantes não existem em espanhol e dá muito trabalho pronunciar. Como deveriam ser oficialmente? Oficialmente é assim, Sogúcio. A onomástica regula o uso das línguas, né? Existe uma crescente consciência na particularidade da diferença e o direito a ser nomeado como se chama mesmo. E tem importância em alguns casos. Eu me lembro de uma pessoa que na Cidade do México a gente conhecia como Francisco. Eu vou escrever agora. Francisco Sanches. Eu esqueci agora o sobrenome, daqui a pouco eu lembro. Francisco Sanches Gomes. Ou seja, seu nome era Cristiano, o sobrenome do seu pai, o sobrenome da sua mãe e o seu registro civil. Mas na realidade ele é. Se você vai procurar, você nunca vai encontrar com esse nome porque ele é Francisco Santos Canul. Colocaram Sanches porque ele disse: Eu acho que não entenderam bem, ou meus pais não pronunciaram bem Santis e colocaram Sanches. Mas é Francisco Santis Canul. Nessa região são linhagens. Inicialmente, e Francisco, seu filho não pode se chamar Francisco, nem seu pai podia se chamar Francisco, mas seu avô sim, ou seu neto sim. Então, isso indica mais ou menos em qual geração ele anda, quem pode ser filho ou neto, né? Santis pertence ao clã do Santis, ou seja, ele não deveria poder se casar com uma mulher que seja com o sobrenome Santis, como se fossem irmãos, ainda que não se conheçam, ainda que seja de outro povo, mas são Santis, pertencem à mesma clã. E sobretudo os Canu, dentro de Santis tem uma linhagem que são os Canu. Então quando uma pessoa diz Francisco Santis Canu, está dizendo quem é essa pessoa, né? Como para nós, pelo nosso sobrenome do pai, paterno e materno, nos coloca dentro de linhas familiares a que pertencemos, né? Por isso são importantes, a onomástica é tão importante, é algo muito secundário, né? Bem, e como parte do corpo também existem os manuais de estilo e a padronização, né? Que basicamente o que controla é o léxico e o estilo discursivo. Vocês sabem que as publicações de certa importância têm um manual de estilo, assim que chamam, né? Manual da marca, que define muitas coisas, léxico, formas retóricas. Por exemplo, aqui mesmo, deixa eu sair daqui. Está em inglês, né? Agora se tudo era igualzinho. Bem, mas se vocês veem os controles de Windows e de Office, dizem fechar, apagar, baixar, tudo o que ele diz, né? Estão em espanhol, em português e estão no infinitivo. Isso não é um acidente, é uma decisão explícita, é o estilo que está para que seja decidido para o espanhol. A suite Office do Windows, acho que está, se não me engano, Mapurungun, Mapuche
y quechua, creo. e quechua, se não me engano. O sea, en lugar de Ou guardar seja, no siempre lugar de algo se en quechua, baixar, tá na língua mapuche o mapuche quechua. ou quechua. Y creo que hay una lengua Eu acho que maya tem de uma língua Guatemala maia da también. Guatemala também, mas não tô com certeza. Hace un tiempito Há um tempinho, eh, querían hacer lo mismo queriam fazer a con la mesma lengua coisa para a náhuatl língua de México. nágua do México. Y la cosa era E o lo que primero era, a ideia inicial hacer un era manual de fazer um manual do estilo manual da antes de marca. empezar a traducir Antes de cosas, começar a palabras traduzir e colocar em náhuatl en palavras ese náguas, a manual. gente tinha que fazer o manual da marca. Por ejemplo, en Por exemplo, español no espanhol, teníamos la opción tinha uma opção estilística de decir estilística de dizer eh, guarde, baixe, guarda, baixa, hablando de você tú, está falando de você, de o tu, cerrar, ou fechar, o digo, ou, o guarde, ou ¿no? baixe, Se optó por usar el infinitivo, optaram por usar o infinitivo. pero se podía haber Mas poderia usado ter usado la forma a más forma coloquial o mais de coloquial ou confianza, de confiança. cierra, guarda, Fecha, baixa, sea, ¿verdad? o que seja, né? Mueve, ubica. Move, coloca. Y lo mismo para el E a náhuatl. mesma coisa para o Nágua. El náhuatl O Nágua não tem no tiene el o infinitivo. infinitivo. Entonces tenía Então que ser. teria que ser outra Y coisa. es un manual de E é estilo. um manual de Y eso estilo, tiene um que manual ver de con la uso. Isso forma tem a de la ver com a lengua. forma da língua. No, no es Não no es solamente el somente alfabeto, o alfabeto. es cómo É se como va a usar, vai se cuál va a ser usar, el qual vai estilo ser o correcto estilo en correto determinados em determinados usos usos o ou espacios, ¿verdad? espaços, né? Por ejemplo, en la Por escuela, exemplo, na escola. hace muchísimos Há años, muitos anos, eh, cuando, quando digo, le estoy hablando por ahí de estou principios falando de los por aí 80, do início dos principios anos de los 80, 70, talvez anos 70, cuando en ser quando, revolucionario enfim, era ser de revolucionário vanguardia y bien visto y toda la era bem cosa. visto e tudo isso. En una preparatoria Numa había un preparatória profesor tinha um professor convicciones com así de convicções transformación assim de social. transformação social muito Eran forte. épocas donde Era las uma época muchachas, onde las as familias meninas de acomodadas famílias se acomodadas casaban, se casavam, digo, las que tenían esa as que convicción tinham essa revolucionaria, convicção, né, se revolucionária, casaban se con casavam campesinos y con com obreros, ¿verdad? Porque camponeses e había que estar pedreiros, né? con la Porque clase tinha que obrera y estar com a campesina. classe operária camponesa. Este, eran así los tiempos. Entonces, Eram este assim os profesor, tempos. Então esse cuando daba, professor, quando ele estava no, cuando daba clase, quando dava aula, hablaba como hablan falava los como operos, falam os operários, hablan los profesores de historia, ¿verdad? não como falam os professores de história, né? Y tuvo E que, ele teve, no aguantó e mucho não aguentou muito, ele teve que empezar a hablar como começar a falar profesor de como historia, professor de história mesmo. porque los muchachos, Porque encima los de prepa son canicos, ¿verdad? as pessoas, né, Estaban botados de risa, se morían de estavam risa morrendo de escuchándolo rir hablar, escutando ele falar hablar de cosas de coisas académicas, acadêmicas en habla popular, como numa así de linguagem obrero. popular No se, como no podía, de no pudo hacer operário, né? Ele não conseguiu de estilo, fato o ¿verdad? Estilo discursivo. estilo discursivo. Existe, tiene Existe, fuerza. tem Entonces, el força. corpo de la Então, lengua o requiere corpo da língua ese tipo de requer esse tipo codificación. de ¿Cómo deben codificação. hablar los Como maestros devem falar os en las professores escuelas nas con sus escolas alumnos com en seus lenguas alunos nas originarias? línguas originárias? Así como les hablan en Assim su como casa. falam na sua casa. Yo les cuento, Eu en conto mi rancho, no meu si un rancho, maestro les se um hablara como professor hablan las falasse como familias en falam su as casa, famílias na sua casa, lo corren. eles vão Porque expulsar. como les dije, oiga, Porque, como eu maestro, disse hoje, yo mando a mi professor, hijo aquí a que le enseñe a hablar con meu, la f- gente, no eu mando meu filho para que essa hable escola para como que yo aprenda a enseño, falar com as pessoas. Se fosse para falar comigo, eu mesmo ¿verdad? ensinaria, né? ¿Para qué lo mando a la escuela? Então, para que que eu vou mandar ele para a escola se ele vai falar desse jeito? Y el efecto en los padres de Então, familia no o es muy efeito nos pais de distinto, ¿eh? família não é de muito diferente, Hay né? algunos dicen, oiga, no le enseñen la Oh, lengua não ensina a de mi língua casa, da minha enséñele casa, usted. minha língua indígena. Para eso se le Para enseña. isso, eu ensinaria você ensine o espanhol. Hay algunos padres que así lo Tem dicen pais porque que dizem assim, não que han sei se na sua experiência que o de vocês. vivido. Y entonces hay que Então a convencerlos gente tem que que convencê-los de va a ir que mejor vai ser si melhor estudian
se estudam a sua língua também. Inclusive vão aprender espanhol melhor, né? Se utilizam a sua língua. Mas os pais têm que entender para que sejam parte do projeto pedagógico. Bem, a gente encerrou. Agora a gente vai se dedicar a outras coisas. Bem, eu vou compartilhar com vocês, acho que é o último slide. Isso aqui é um quadrinho muito velho dos anos 60, mas foi o fundamento da ideia de planejamento linguístico, né? Ou seja, o planejamento, a parte, sobretudo, do corpo da língua. E que inclui esse quadro onde o que o autor que inventou, esse quadro eu tomei daí, mas o autor desse quadro, um pouco mais simplificado, é Ina Haugen, que eu já mencionei anteriormente. Então, tem as colunas, uma dedicada à forma, outra que está dedicada à função da língua, e logo uma primeira fila, que são questões que têm ou que tocam a sociedade e questões que tangem propriamente a língua, né? Onde se cruzam forma da língua e da sociedade, se refere à seleção da norma, sobretudo, né? Ou da variedade, ou da língua que vai se tratar. Ou seja, identificar o problema, resolver, e o que aqui aparece como resolução de normas. Por exemplo, a gente vai alfabetizar na língua X originária. Primeiro, por que essa língua, né? Em que língua a gente vai alfabetizar? Uma vez que a gente decide em que língua, as línguas têm variantes. Em que variante a gente vai ensinar a ler e escrever às crianças? Vamos tomar uma que todos aprendam a falar como uma das variantes que já existem. Ou a gente vai inventar uma variante composta, uma variante artificial composta com características de todas as variantes ou dialetos diferentes. O que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? Isso é uma questão que tem a ver com a seleção, né? E o status de qual vai ser a língua de ensino. E é uma questão que toque na forma da língua, mas tem a ver com a sociedade. Também a sociedade corresponde à função que vai ter essa norma. Como a gente vai difundir, como vai se corrigir, como vai se adequando. A implementação, essa solução de norma que decidimos para como a gente vai introduzir aos falantes, né? Onde se cruzam forma e língua tem a ver com a codificação. É o que mais a gente entende como planejamento linguístico, ou seja, introduzir grafias, organizar a gramática, torná-la explícita e regular, organizar o léxico. O que a gente acabou de mencionar agora, né? E logo, onde funciona a língua, tem a ver com a terminologia e com os estilos, é o que eu acabei de dizer antes, né? Ou seja, quais são os termos e os estilos adequados, atribuídos para a função que vai cobrir. Nos estilos discursivos da América Central, eu já tinha mencionado, funcionam, tem um estilo muito diferente das línguas europeias, né? Uma linguagem formal ou ritual, às vezes, de planejamento, só acontece
com vários a mesma ideia, se diz duas vezes, mas tem essas regras de ritmo e de composição, né? É uma linguagem muito elaborada. E como dizia uma vez uma professora, além do mais, tem muitas palavras muito ambíguas, né? Tem o que se chama de arcaísmos, palavras velhas, algumas das quais já nem se entende. E uma professora dizia: Ah, mas eu nem entendo, mas se sente muito só, né? Impõe, é uma linguagem que pesa, que impõe. As pessoas escutam, é como quando alguém fala muito bem, por exemplo, tem os grandes generais da história, eram famosos porque com suas pessoas eles motivam, com suas linguagens ele motiva, tem uma força enorme. Não é piada. Imagine uma pessoa que se dirige a um grupo de homens e os convence de morrer. Se isso não é poder, eu não sei o que seria. Mas existem pessoas que têm capacidade de fazer-nos, de inflamar, de convencer, de motivar, e fazemos coisas que pareceriam impossíveis, como ir a uma batalha, por exemplo. Que eu diria, nem louco, mas nada. Tem generais que convencem a alguém. Não só a um, convencem a milhares de pessoas para ir para a batalha e provavelmente dar a vida aí. Nos convencem por diversas razões, né? Pela pátria, pela religião, pela família, pelo que for. Mas nos convencem. Isso são formas retóricas, formas de solenidade, como fazê-lo, né? Tem discursos formais, discursos acadêmicos. Escrever uma tese é um gênero, né? Tem que cumprir com esse gênero. Uma novela é outra, uma carta pessoal é outra, enfim. Aí temos que adaptar a língua para os fins que vão dirigido, né? Bem, então, o planejamento linguístico, na verdade, o objeto principal é o status, mas para que possa cumprir com a função que é atribuída por status jurídico, a gente tem que adaptar a língua, ou seja, o corpus, para que possa cumprir essa função. Às vezes, a dificuldade para que funcione como línguas oficiais é tudo a parte do corpo que não está bem desenvolvido, o léxico, os estilos discursivos, o ensino, a difusão desses estilos e dessas convenções de corpos para poder usar nesses meios, né? Pensem, por exemplo, uma pessoa que é doente e vai para o hospital e o querem atender na sua língua. O médico dirá que tem, nem nós falando espanhol a gente entende, né? Que tem não sei o que, it de tal coisa, tem uma otite muito severa. Então, como a gente diz otite numa língua indígena? Não sei o que é otite, acho que é inflamação do ouvido, né? Então, não sei, mas temos que desenvolver o termo. No melhor dos casos, inflamação do ouvido já resolve, né? É outra. Mas como vai dizer? A gente tem que adaptar a língua para que funcione em diferentes contextos. Então a língua pode se enriquecer. Às vezes acontece como um processo natural, né? Não é uma coisa que tudo tem que ser planejado por experts, especialistas, inclusive com o uso, nada além. E começa a se usar em âmbito de saúde, hospitais, a língua sozinha vai se adaptando para cobrir essa função. Mas tem que acontecer, senão, inicialmente custa muito trabalho. Ok.
Comentários, perguntas sobre isso? Não? Tudo bem. Eu espero. Samila? Planejamento, né, planificação de corpos, fiquei pensando em situações, né, povos que têm retomado, revitalizado sua língua, e é um conjunto de narrativas, um conjunto de rituais, né, vão ser às vezes documentados, retomados. A gente pode pensar isso como parte de um planejamento também de corpo, do corpus, assim, do corpus da língua, né, não no sentido do que você falou, mas da codificação, mas no outro âmbito, né? No âmbito da tradição. Bem, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas a tradição, ou seja, na própria tradição, nem sempre são os próprios valores. Já não me lembro muito bem qual contexto você tinha mencionado. Sim, no caso da exogamia linguística. Sim, o planejamento também tem a ver com as condições da língua, como a gente viu na semana passada, né? Populações muito pequenas, muito isoladas, onde toda a interação acontece cara a cara. No melhor dos casos, a escritura ou padronização não é o ponto principal. Além da mais avaliação do sentido das línguas, não é a mesma coisa. A tradição europeia supõe que existe uma relação entre povo e língua. Se você fala uma língua, você pertence a esse povo. E se não, não. Faz parte das complicações, né? Às vezes não está muito claro. Tem gente que fala 3 línguas e a quem pertence. Isso tem a ver um pouco com o que eu mencionava da exogamia linguística, né? Em alguma região da Amazonas, da Colômbia particularmente, Rio Negro, as comunidades têm regras de quem pode se casar com quem, assim como o exemplo que eu colocava, os santis não se podem casar com outra pessoa que é santis, que pertença ao planejamento de linhagem dos santis. Nessa zona do Amazonas, as pessoas não podem se casar com uma pessoa cuja língua seja a mesma, a língua paterna dos dois seja, ou dos seus pais seja a mesma. São como irmãos que falam a mesma língua. Tem que procurar mulheres que têm como língua materna uma diferente dele próprio. Por isso é exogâmia, se casar para fora, né? Se casar para fora do idioma da língua. A sua ideia é de identidade de língua ou de identidade não está associada ao idioma que falam ou não entendam, né? Serve para regular a relação de parentesco, de incesto, de casamento, com quem se pode casar. Em outras regiões é diferente também. De novo, na América Central, a tradição europeia não tem nenhum sentido. É muito diferente. Existe a identidade marca pertencimento à comunidade, não o idioma que se fala. Então, a ideia de povo, um povo, as pessoas que falam a mesma língua, por causa da América Central, não tem sentido do ponto de vista dos falantes. Eles pertencem a uma entidade política territorial
onde tem tem direito à terra, aos recursos, tem relação de parentesco e tem uma residência, tem obrigações cidadãs com esse lugar. E essa pessoa que nasceu aí, que tem família aí e que pode e que tem obrigações aí, cumpre, tem direitos e pertence. Mas não é o idioma o que marca a sua identidade, o seu pertencimento. Evandro, Conseguindo ligar a câmera, você pode falar mas português, eu traduzo. queria Muito obrigado. Que bom que você falou isso, né? Te escutando, eu percebo que eu enfatizei muito a parte da escritura, na verdade, porque, bem, assim é o campo da reflexão acadêmica sobre o assunto, mas você tem toda a razão do mundo. O mais importante sempre, em todas as línguas, na verdade, é a oralidade, a transmissão oral. Depende da situação das línguas, ou mais bem, a parte da escritura tem importância em uma das línguas e tem as condições de introduzir a escritura, de ter um funcionamento institucional ou algo assim. Eu falava desses casos, e é verdade, mas em comunidades, na maior, grande maioria das comunidades aqui, temos que garantir, dependendo do seu nível, primeiro, assegurar que a língua própria siga sendo a língua de uso geral. Isso é crucial, oralmente, né? É a comunicação habitual seja possível conduzi-la nessa língua. Criar condições para que isso siga acontecendo. E onde se perdeu muito mais o idioma, a coisa é tratar de recuperar falantes ou começar a atingir que algumas pessoas aprendam o idioma que não desapareça como a linguagem oral, com a esperança de que pouco a pouco se recupere. Mas sim, eu agradeço muito sua intervenção para focar as coisas bem, né? Às vezes alguém fala, mas totalmente correto, né? Na verdade, a maioria dos casos, sobretudo eu imagino das línguas do Brasil, sim, o mais importante é, sem dúvida, a oralidade. Mais do que a escritura, pelas condições de vida de muitas dos seus povos, né? São povos com populações relativamente pequenas, né? Então tem que ajustá-las a essa situação e, sem dúvida, a prioridade de condições como essa vai por esse lado, né? Algo mais? Não? Ok.
Então, eu tinha dito que queria dedicar alguns minutos para tornar claro algumas coisas que eu acho que vale a pena mencionar. Eu falava com alguns dos tutores e a gente percebeu que tem algumas dúvidas ainda acerca das atividades, a avaliação das mesmas e datas, né? Diziam que tinham dúvidas acerca de quantas atividades fazer. Acho que eu reitero o que eu já disse. O assunto não é quantas atividades fazer, mas primeiro, de acordo com as condições do curso, a gente tem essas sessões e, além do mais, vocês têm que cumprir, acho que o dobro de horas que a gente tinha aqui, todos juntos, como trabalho próprio. Está contabilizado, tem que cobrir esse número de horas. As atividades que eu imaginei são atividades muito rápidas que deveria levar mais ou menos o tempo que vocês têm que dedicar para cobrir as horas assíncronas ou não síncronas. São atividades que tornam muito rápido. A ideia é que vocês fossem fazendo conforme ocorriam as sessões para a gente ir acessando algumas das coisas que a gente via. Mas por isso é assim, né? Aqui o ponto é o tempo. A gente espera que vocês dediquem ao curso, né? Agora, a questão não é tanto quantas, mas quanto tempo leva. Vocês viram que cada atividade tem uma pontuação. 5 pontos, 9 pontos e por aí por diante, né? Certos números de pontuação. A soma das atividades avaliáveis dá 100 pontos. Se vocês fazem todas as atividades muito bem, vocês somam do seu desempenho das atividades, vai dar 100 pontos. Se fazem menos, pelo motivo que for, não fazem alguma ou algumas atividades, vocês terão menos pontos. E é isso. Não é que o mundo vai acabar se vocês não entregam absolutamente todas, mas simplesmente vocês vão ter uma pontuação menor. Eu também entendo que não é fácil para muitos de vocês dedicar o tempo que deveriam dedicar a atividades assíncronas ou não encontram o tempo no momento esperado. Então, se vocês entregam as suas atividades resolvidas ao encerrar esse módulo, ou antes que comece o próximo módulo, o próximo módulo começa no dia 3 de fevereiro. Então, a gente entrou de acordo que vocês podem fazer suas atividades, todas as que forem, e entreguem até domingo 3 de fevereiro. Ou 2 de fevereiro, já não sei quando. Ou fevereiro. O domingo é dia 2. Sim, domingo 2 de fevereiro. Ou seja, vocês têm até domingo 2 de fevereiro para entregar as atividades. Eu vou para os extremos. Se alguém quiser entregar, não faça nenhuma atividade até o domingo, entrega todas, tudo bem. Não recomendo, mas tudo bem. Se fizer assim, a gente aceita e a gente avalia. Tá claro para todo mundo? Espero. Está claro.
Está claro. Tá claro, professor. Bueno, que eso aclare y que facilite, ¿verdad? Isso torne claro e que facilite, né? Alguna vez un profesor Alguma vez um professor yo por presentar un examen muy importante demorou para apresentar me dio un uma prova consejo muito que me ha importante, me deu servido um toda la conselho que vida. me serviu a vida toda. Me dijo Me disse, que aquí el comité, aqui o nosotros no comitê, queremos nós não agarrarte, queremos sorprenderte, pegar ou te cosas así. surpreender, sei lá. Lo que O queremos que a saber gente es lo que quer sí é o sabes. que você sabe. Pues acá es lo mismo, ¿verdad? Aqui é a mesma coisa, né? No nos A interesa gente ver não se interessa em si nos ver agarramos se a gente pega uma atividade que ese es el atrase. punto. Lo que Não nos é esse o interesa ponto. es O que interessa é ver qué es lo que ver o hicieron, que vocês fizeram, ¿verdad? não é? No nos interesa Não é tacharlos, interessante para a gente taxar vocês ou castigar vocês se vocês não fizeram, mas valorar qué es avaliar lo que sí o que han vocês hecho, sim fizeram, ¿verdad? Esa es la idea. né? Entonces, Essa é a ideia. Então, eso traducido isso es, pueden traduzido é: entregar podem entregar as actividades, hagan atividades, esfuerzo por façam um entregarlas esforço más por pronto entregar o quanto para antes, el domingo mas 2 até de febrero. domingo 2 de fevereiro. Bueno, Bem, ¿alguna cosa sobre alguma eso? coisa sobre isso? Parece que no. Parece que não, né? Bueno, ojalá que eso ayude. Tomara que isso ajude. Daniel, Daniel? Sim, doutor. Se você já concluiu, era simplesmente para fazer o anúncio da atividade que a gente tem previsto para o dia de hoje. adelante, sí. Vai em yo iba a frente, mencionar sim, sim. pero Eu ia mencionar dale, isso, sí. mas pode dizer você. Muito bem. Muito obrigado pelo espaço, professor Ernesto. Muito boa noite aos participantes. Na quinta-feira a gente tem a conversa do curso. Essas conversas faz parte da estratégia metodológica que a gente está implementando nessa primeira versão. E a gente vai ter a participação de especialistas na temática para poder interagir, conversar com vocês. Então, essa conversa vai ser no mesmo horário, de 7 da noite, horário da Bolívia. E a gente já vai estar compartilhando muitas coisas amanhã, no máximo na quarta, a gente vai detalhar quais são as pessoas que vão participar dessa primeira conversa. Un conversatorio A conversa es parte de faz parte da programação do curso, né? en esta sesión del Nessa jueves sessão próximo de va a quinta-feira, tratar vai sobre tratar sobre diseño o internacional desenho de las lenguas internacional das indígenas línguas indígenas y relación, pues, e a sua vinculação com as políticas políticas linguísticas, né? Supongo que todos Eu están suponho que enterados todos del estejam diseño sabendo do desenho internacional e sobre a importância que tem e a janela que abre de oportunidades para a promoção das línguas indígenas. Esse desenho é o que vai tratar essa conversa da próxima quinta. Então, nós nos vemos antes na quarta e em seguida, mas já vão agendando, né? Vão se programando, né? Não fiquem, não façam compromissos para quinta-feira a essa hora. Bem, da minha parte seria tudo isso hoje e a gente se vê na quarta-feira. Fiquem bem. Gracias, buenas noches para todos. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Boa Muchas gracias, noite. profesor. Muito obrigado, professor. Deus te abençoe. Adeus.